Quem retornou ao início da sua essência, porque esses louvores, essas canções nos retornam, nos fazem retornar ao princípio, né? Ao princípio de tudo. Tem até uma canção que diz assim, né? Eu quero voltar ao início de tudo, rever meus valores, Senhor. Né? É linda. Eu que não sei cantar, mas ela é linda. Né? É um negócio mistério forte desse aí, né? E eu glorifico ao Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio. Amém? Nessa noite, eu gostaria de te dar um pouco, né, de relaxamento da minha pessoa, pregando, né? Eu gostaria que pudéssemos ouvir e sermos ministrados, né? Hoje estaria pregando a nossa pastora Célia, mas esse resfriado, esse tempo, está deixando ela, como tantos outros irmãos, com a voz, né, com um resfriado muito forte. Mas ela veio adorar, né? Não importa o resfriado, quero adorar, né? Amém? Linda essa canção, né? Não importa o atim, quero adorar, né? Linda essa canção. Então ela veio adorar. Ela não pode pregar, mas veio adorar. Adorador é assim, ele não vem porque prega, ele prega porque adora. Amém? Aleluia. Glórias ao eterno Deus. E essa é a nossa alegria, de estarmos na presença do eterno e maravilhoso Deus. Amados, hoje nós vamos, eu não sei se iniciar ou retomar uma palavra que eu estou há muitos meses prometendo que eu estaria voltando a ela, e é uma palavra muito importante, é um conceito de vida, um conceito de fé, que eu e você não podemos perder. Tudo aquilo que vamos ouvir de Deus, aprender de Deus e sentir de Deus. É uma palavra que eu iniciei há muito tempo atrás, e por motivos, né, da própria correria natural, o Senhor aprove dar um tempo, mas o Senhor tem me incomodado para que eu possa voltar a esta palavra, porque na verdade essa é uma palavra que não pode parar de ser pregada, porque é a essência da nossa vida, é a essência daquilo que nós precisamos para nos mantermos de pé nos momentos de dificuldade e reconhecer literalmente qual é a nossa força, qual é o nosso poder. E é por isso que essa mensagem ela está debaixo de um tema, e esse tema vai nos levar a subtemas, a pensamentos, a reflexões. É apenas um tema, mas esse tema me faz caminhar em várias argumentações dentro da palavra, dentro da Bíblia. E como de alguma forma nós precisávamos de um tema, então o tema é esse: quem sou eu? Diga comigo, quem sou eu? Quem lembra aqui dessa mensagem que eu já preguei aqui há muito tempo atrás? Olha lá, a Iraci lembra, a pastora lembra, Robinho. Quem sou eu? Quem não lembra, melhor ainda, então vai ser tudo novo, amém? Aleluia. É uma palavra que nós não podemos esquecer, porque ela vai nos direcionar, vai nos colocar no nosso devido lugar. A pergunta, ela é simples. A pergunta, aparentemente, ela é de fácil solução. É de fácil compreensão, é de fácil resposta. Na teoria, sim, mas na prática, não. Na teoria, qualquer um responderia rapidamente quem é. Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, trabalho, faço isso, faço aquilo. E, quem sabe, rapidamente passar um cronograma do seu histórico de vida. Só que essa pergunta, ela não quer saber da sua vida apenas material. Essa pergunta, ela quer desenvolver em você uma pergunta muito mais profunda e muito mais forte. Embora vamos caminhar, quem é você como ser humano, o tempo todo. O tempo todo eu vou estar
estar instigando você. O tempo todo eu vou estar mexendo com você. O tempo todo nós vamos estar tentando entender que tipo de ser humano é você. E o melhor ser humano que Deus quer é o ser humano que nós acabamos de cantar aqui. Que não é um ser humano carnal. Porque o ser humano carnal é facilmente condenado pelos seus próprios pecados. Por isso que nós cantamos nessa noite que nenhuma condenação há para aqueles que estão na carne, não é isso? É em quem? Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a maior pergunta dessa noite é: quem sou eu em Cristo Jesus? Quem sou eu? O que minha vida representa no Senhor Jesus? Como eu tenho vivido, como eu tenho estado diante dessa verdade? Mas todos nós somos seres humanos. Diga, eu sou um ser humano. Mas todo ser humano que é um adorador, ele não pode ser um ser humano normal. Aliás, todo adorador, ele precisa ser anormal. Porque o normal todo mundo conhece. Mas os milagres não chegam sobre os normais. Os milagres chegam aos que são sobrenaturais. E para ser sobrenatural, para viver o sobrenatural, melhor dizendo, eu preciso entender que eu não sou normal. Eu preciso viver coisas anormais daquilo que o homem crê, daquilo que a humanidade crê. Se é que a humanidade acredita em milagre, convive com milagre, mas não consegue acreditar no milagre. E para acreditar no milagre, eu vou primeiro precisar saber quem sou eu diante de Deus. Quem eu represento no reino dos céus? Como eu faço no reino dos céus? Como eu caminho? São algumas perguntas que nós vamos responder de forma instintiva e espiritual, conforme cada argumentação. Então, como hoje estamos retomando essa palavra, é importante lembrar quem é você na essência. Quem somos nós na essência? E é um ensinamento que eu sempre trago, mas é sempre bom lembrar para que a gente entenda o que Deus vai falar conosco. Primeiro, eu preciso saber o que eu represento de verdade. Quem eu sou de verdade? Quem é a pessoa que digo que eu sou? Porque muitas vezes temos a sensação de que somos o que na verdade não somos. Apenas temos. Ter é uma coisa e ser é outra totalmente diferente. Muitas vezes acreditamos que somos este corpo. Mas na verdade, nós não somos este corpo. Nós temos este corpo, que é diferente. Quem sabe pode parecer a princípio a quem nunca ouviu essa minha explicação, mas é muito fácil explicar isso para você. Eu não posso iniciar esta palavra sem primeiro fazer você entender quem você é de verdade, para que você se valorize, para que você se ame da forma certa. Quem sou eu? Eu sou baixo? Eu tenho cabelos grisalhos? Eu sou gordo? Eu sou magro? Eu sou bonito? Eu sou feio? Eu sou intelectual? Eu não tenho tanta cultura? Às vezes achamos que essas características que nos cercam somos nós. Na verdade, nós temos essas características. Nós não somos essas características. Nós temos a característica de ser baixo, outro ter a característica de ser alto. Temos a característica de ser bonito. Temos a característica de não ser tão belo assim como eu. Amém? Mas eu não sou. Eu vou me usar para você não ficar chateado, não é verdade? Só minha mulher me acha lindo. Mentira, nem isso ela acha. Se perguntar a ela, não, meu marido é feio, mas Deus vai com ele e eu vou junto, amém? Mas eu não sou essa aparência.
Embora pareça ser algo muito óbvio, na verdade muitas vezes levamos a nossa vida diária, rotineira, pensando o tempo todo que nós somos aquilo que vemos, quando na verdade nós precisamos entender que nós somos exatamente aquilo que nós não vemos, mas que sentimos de verdade quando aprendemos quem nós somos. Uma pergunta simples que eu sempre uso para exemplificar: nós temos um carro, nós temos uma casa, nós temos uma roupa, e você fica belo com esta roupa, você fica bela com esta roupa, você fica chique dentro desse Sandero, você fica alto dentro desse doblô, você tira onda dentro desse prêmio. Acertei o nome? É prêmio? É prêmio, né? Isso, prêmio de consolação. Maravilha. Você fica bem, chique, bonitão nesse Palio. Você tem um Palio, você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma roupa. Isso tudo é uma capa. Isso tudo é um artifício que a vida lhe dá para melhorar a sua vida, quem sabe? Para que você fique mais bonito, para que você fique mais apresentável. Porém, entretanto, contudo, você não é um carro, você não é uma casa e você não é uma roupa. Você apenas tem. Quando eu olho para você, muitas vezes achamos que somos isso aqui, que somos este corpo, que somos esta pele, que somos este cabelo, que somos esses dentes, que somos este tamanho, que somos essa expressão que nós todos os dias olhamos para o espelho. Nós não somos essa expressão, nós temos. E aí eu vou te mostrar a diferença, como é séria eu e você entendermos isso. Porque a partir do momento que eu digo que eu sou, que eu me considero ser esta capa, porque isso aqui é uma capa, a sua carne é uma capa, a sua carne é uma veste que encobre a parte mais importante da sua vida, e é o que menos damos valor. Nós valorizamos muito a carne. Nós às vezes olhamos para a nossa carne e damos um valor excessivo a ela, e dizemos que somos esta carne. Você não é esta carne, principalmente se você não sofre nenhuma condenação, porque está em quem? Em Cristo Jesus. Se você vender o seu carro, você deixa de ser você? Não. Se você vender a sua casa, você deixa de ser você? Se você perder a sua roupa estragar, você deixa de ser você? Então você não é um carro, você não é uma roupa e você não é uma casa, você apenas a tem. Você tem um corpo, você não é este corpo. Eu quero que você entenda que muitas pessoas ditam a sua vida por aquilo que está sofrendo na carne. Diga comigo: muitas vezes a minha carne me engana, me ilude. Porque quando você olha para a sua carne, quando a sua carne sofre, quando a sua carne sofre algo, quando esta matéria sofre algo, nós temos a sensação de que esta carne sou eu. Essa carne, ela é a roupa que veste o mais importante e que nós vamos falar já já. A minha carne pode sofrer, o sorriso pode faltar nos meus lábios, quem sabe pode faltar algo nesta carne e que às vezes acho que é o mais importante, mas quando na verdade eu apenas tenho esta carne. Essa carne, ela só fará falta para homens carnais, para pessoas que não têm o discernimento do Espírito Santo. É para aquele que apenas olha para o espelho e olham para o seu semblante e ditam porque ele está cabisbaixo, porque ele está triste e ele está angustiado. Então ele diz que ele é incapaz, que ele está impossibilitado de vencer, de que ele não pode realizar algo. O que você passa agora não é o decreto final.
Na nossa vida precisamos entender que muitas vezes Deus só vai colocar uma vírgula e não um ponto final. E por quê? Porque a vírgula às vezes para na nossa carne, para naquilo que sentimos todos os dias. Mas eu não sou a minha carne, eu tenho apenas esta carne. E é por isso que todos os dias eu trato desta carne, para que esta carne sofra algo chamado santificação. Eu disse o quê? E é a santificação que faz com que eu comece a perceber que eu não sou a dor da minha carne, e sim a alegria do ser espiritual que há dentro de mim. Eu queria que você prestasse atenção, porque embora o assunto não seja tão interessante para alguns, mas é de suma importância para o entendimento de quem você é. Porque muitas vezes achamos que nós somos o que na verdade nós temos. Porque uma vez chegou no Centro Evangelístico Internacional, quando assim eu pastoreava, uma irmã. Eu acho que eu já contei, mas vale a pena repetir. E essa irmã chegou desesperada, angustiada, e ela dizia que estava à beira de um suicídio. E por quê? Porque ela acabara de ter a sensação que os médicos estavam dizendo para ela que havia um câncer sobre o seu seio, que havia uma enfermidade muito séria sobre o seu seio, e aquilo a abateu de uma forma muito terrível, muito grande. E ela entrou na igreja a convite de alguém que eu não lembro agora quem foi, pedindo uma oração, pedindo ajuda, porque ela não aceitava aquela enfermidade, aquele mal sobre a vida dela. E eu conversando com ela, ela disse o seguinte: pastor, olha, eu não posso, os médicos ainda vão fazer os últimos exames, mas se ficar constatado que eu tenho câncer no meu seio, e eu tiver que tirar o meu seio, eu confesso para o Senhor que eu não vou aguentar, que eu não vou suportar, eu não vou viver sem o meu seio, pastor. E olha, pastor, o senhor me desculpa, mas o meu pensamento é um só: se eu descobrir isso, eu vou me matar, eu vou me suicidar, eu vou arrancar a minha vida, porque eu não vou me suportar olhar no espelho e me ver sem um seio. E olha que momento difícil, porque a pessoa vem te pedir oração para que você seja o responsável, isso é sério, para que a sua oração seja capaz, mesmo que nós entendamos que seja no Senhor Jesus Cristo, mas a verdade é a nossa cara que está ali, é a nossa fé que está ali, é o nosso entendimento que está diante daquele problema. E aí aquela mulher agora olha para mim e pede para que eu ore, e para que a minha oração surta o efeito da cura imediata, porque aquela mulher disse que se ela não for curada, ela vai cometer um suicídio. E agora, o que fazer numa situação dessa? E agora, como proceder, como argumentar, como falar com alguém que está à beira de tomar uma decisão tão definitiva para a sua vida? Mas naquele momento o Espírito Santo mais uma vez foi fiel, e ele falou fortemente comigo. E eu perguntei para ela e fiz algumas perguntas, e essas perguntas podem servir para você que me ouve aqui e para você que vai me ouvir pela internet. Eu perguntei para ela qual era o nome. Qual é o seu nome? E ela disse o nome dela. Não, diga seu nome todo. E ela disse o nome todo. E aí eu comecei a fazer, indagá-la, e disse o seguinte: se nesse exato momento você perder a sua perna, qual é o seu nome? Aí eu sou fulano. E se você perder a outra perna, qual é o seu nome? Fulano. E se você perder o outro braço, qual é o seu nome? Fulano. E se você perder o outro braço, qual é o seu nome? E ela disse: meu nome é esse. Se você perder o seu seio, qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, disse para ela: não importa quantas partes do seu corpo seja removida, o seu nome não é mudado. O ser que é você e o ser que você representa não muda porque você perdeu alguma parte da sua carne. A sua identidade não está no braço,
A sua identidade não está na perna, a sua identidade não está em nenhuma parte do seu corpo, a sua identidade está no ser que você diz que você é. Aquela mulher olhou para mim, emudeceu, e ali eu vi o Espírito Santo abatendo aquele espírito maligno do suicídio. Ali eu vi que no silêncio dela, o espírito do suicídio estava sendo colocado por terra. E eu disse para ela: eu vou orar por você, mas eu não me sinto na obrigação de ser o detentor da palavra de cura do seu câncer, se assim você tiver, porque eu sou um homem comum e natural. Eu sirvo a um Deus poderoso, e se Ele quiser fazer, Ele fará. Agora entenda uma coisa: com seio ou sem seio, você continuará sendo, se você quiser ser esta pessoa. Você só vai perder um seio, você não vai perder a sua identidade. Você só perde a sua identidade se você perder a realidade de quem você é. E como seres humanos, nós precisamos entender que, embora pareça ser absurdo, mas tem muitas pessoas que estão perdendo a sua identidade por causa das coisas. Esquece de avaliar quem você realmente é. Diga comigo: as coisas, por mais que sejam doídas, doloridas e difíceis, elas não ditam quem eu sou. Por isso a pergunta: quem sou eu? Eu sou alguém que sou sucumbido pelas coisas? Ou a partir desta noite, a partir dessa série de mensagens, eu vou tentar me comportar como alguém quem realmente eu quero ser? Eu não sou um problema que eu tenho. Diga: eu não sou um problema. Eu tenho um problema. Às vezes nós achamos que somos, na verdade nós temos. Quantas pessoas dizem em alto e bom som que ela nasceu para sofrer, que ela nasceu para padecer, que ela nasceu para viver uma vida de desgraça? É como se ela estivesse dizendo que ela nasceu para ser um ser desgraçado. Primeiro, que a palavra desgraçado quer dizer algo muito sério. Quer dizer desgraçado, sem a graça, desgraçado, ou seja, eu não tenho a graça. Agora pense comigo: se eu levar isso para o literal, no reino espiritual, então eu preciso entender o que eu acabei de dizer. Então cuidado quando você pronunciar, porque se eu digo que eu sou desgraçado, ou digo que alguém é desgraçado, eu estou de uma forma espiritual, quem sabe pode não ser no literal, no dia a dia, mas uma forma espiritual, eu estou dizendo que aquilo ou aquela pessoa, ou até a mim mesmo, sou uma pessoa sem a graça. Irmão, a graça de Deus está sobre toda a criatura, sim ou não? Até contra aqueles que são vios, são horríveis, a graça de Deus está sobre todo ser humano. A graça de Deus está sobre todos, até de quem não presta. Então, se eu digo que fulano é desgraçado, só existe um ou alguns que são literalmente desgraçados, que é o demônio, Satanás, Beelzebul, Lúcifer, que ele, uma terça parte que estava no céu, caiu e foi destituído da graça de Deus, ou seja, perdeu a graça. Ele sim, Lúcifer, e uma terça parte do céu que desceu e viu anjos decaídos, eles se transformaram em seres desgraçados. Quando eu olho para isso, quando eu vejo isso, quando eu olho para essa verdade, eu começo a entender a seriedade do negócio. Eu começo a perceber o quanto isso é sério. Então hoje, no reino do Espírito, precisamos saber quem nós somos de verdade. O que o Espírito de Deus quer falar ao nosso coração. Quem sou eu para o Pai? Quem sou eu para o Filho? Quem sou eu diante do Espírito Santo? E quem sou eu para eu mesmo? 4 pessoas muito importantes: Pai, Filho e Espírito Santo. E a 4ª pessoa, você. Quem é você para você mesmo? O que você acha de você mesmo? No que você se vê?
Quando nós começamos a nos ver como precisamos, o Espírito de Deus, ele começa a falar fortemente sobre a nossa alma. Essa pergunta ela é muito séria, porque quando dizemos que temos, nós precisamos saber que ter é passageiro. Diga comigo, ter é passageiro. Agora, ser é eterno. É o que você é. Você está entendendo? Então, cuidado quando você disser algo que é apenas passageiro, porque você representa algo eterno. Você precisa fazer da tua vida uma vida de coisas eternas que venham valer a pena. Você está entendendo isso? Quando você produz dentro de você pensamentos, atitudes e ações eternas, são elas que vão prevalecer ao longo da tua vida. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que se tem algo que eu tenho que pensar, se algo que eu tenho que ser, se tem alguma palavra que eu tenho que pronunciar, ele diz o quê? Que seja amável, que seja tratável, que seja especial. Nisso, pensai. Então você precisa começar a olhar para dentro de si e começar a refutar tudo aquilo que não vai te fazer bem no ser eterno que você é. Olhamos para a nossa carne, ela é apenas algo que eu tenho, porque a Bíblia diz, e aí eu começo a caminhar contigo na Bíblia. A Bíblia diz que é dado o direito ao homem de morrer uma única vez, e após isso segue-se o juízo. A Bíblia também diz o seguinte, a Bíblia diz que do pó veio o homem, e ao pó. Então, se a Bíblia diz que segue, o homem é dado o direito a morrer uma única vez, e após isso segue-se o juízo, e a mesma Bíblia também diz que o homem veio do pó, e ao pó retornarás. Então aqui eu entendo que o que é que foi formado do pó? O que formou o pó, melhor dizendo? O que formou o pó? Quando Deus pegou o pó, ele formou o quê? O que Deus formou no princípio, no início de tudo, quando ele pega o barro? Ele formou o quê? Ele formou um corpo humano. Ele forma então isto que nós temos como capa. Ele faz o homem, ele faz Adão, e ele forma Adão de algo que está na... E o que estava na terra era chamado de pó. Então ele pega o pó e faz o homem do pó. Então deste pó se transforma a carne. A Bíblia diz que quando seguiu o juízo, então a mesma Bíblia diz que se o homem veio do pó, ao pó voltarás. E se o pó voltará, esse pó vai voltar para onde? O pó vai voltar para onde? Então eu começo a descobrir quem eu sou. Eu começo a descobrir que eu fui formado do pó dessa terra, e do pó dessa terra eu fui formado. E quando vier o meu dia ou o seu dia, nós vamos saber que isto que eu chamo de corpo, você lindo, maravilhoso ou feio, seja quem for você, isto que você chama que você é, isto é pó, isto é nada, isto não vale de nada, isto retornará para a terra como pó. E para piorar, este pó ainda será comido por bichos debaixo da terra. Sofrerá uma decomposição, então voltará para a terra. Eu pergunto para você, você é esta carne? Não. Você é esta embalagem? Então começa a entender comigo aqui hoje, que quando a tua carne começar a sofrer, começa a colocar o teu joelhinho no chão, coloca os teus pensamentos no Senhor Jesus, porque se tua carne está sofrendo, alegre-se em Deus, porque você precisa dizer, ainda bem que sofre a minha carne, então eu vou cuidar do que tem mais precioso dentro de mim. Porque a tua referência não é a tua carne, a tua referência é algo muito forte que eu vou lhe dizer já já. E a Bíblia diz que seguindo-se o juízo, o homem morre e retornará, o Espírito de Deus retornará para quem?
Então nós somos formados de corpo, alma e espírito. Somos formados de quê? Corpo, alma e espírito. Então a Bíblia diz que o homem morre uma única vez. Após isso segue-se o juízo e o espírito retorna para... Então você começa a entender comigo, eu preciso explicar tudo isso, porque o assunto é importante demais. A carne volta para o pó. O espírito pertence a Deus. Porque quando eu morro, o espírito pertence a Deus. Lembra que quando no jardim do Éden, Deus colocou a essência dele. Nós temos a alma vivente e ele coloca o sopro dele para dar vida a esta alma. Só que a Bíblia diz que nós temos o Espírito dele dentro de nós, o Espírito adorador, o Espírito que tem nele a referência como Pai, como Senhor. Nós somos diferentes do animal irracional. Um animal tem uma alma, só que esta alma é instintiva. O que nos diferencia é que nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, que esta graça que nós temos falado sobre ela, recai sobre o homem, e o homem então tem sobre ele esta possibilidade de se redescobrir espiritualmente e saber que tem um Deus poderoso. E essa descoberta não é por causa da alma, é porque existe o Espírito de Deus que há dentro de nós. Quem está entendendo isso? É muito importante. Quando eu entendo que dentro de mim eu tenho o Espírito de Deus, mas nem sempre o Espírito de Deus se revela neste ser humano, porque muitos seres humanos não reconhecem a Deus como seu Senhor. Sim ou não? Então esta parte do ser humano muitas vezes fica dormente, fica desligada. Por que você acha que o ser humano, no seu contexto geral, ele tem muitos deuses? E aí eu estou falando da humanidade. Por que o ser humano tem uma busca desenfreada por deuses com D minúsculo? Por que o ser humano busca no hinduísmo, no budismo, no judaísmo, no islamismo, em tantas outras seitas e religiões? A resposta é simples. É porque dentro do ser humano não há uma alma sem uma referência. Há uma alma que tem uma referência de adoração. Ou seja, ele sabe, por mais que não compreenda, mas o ser entende que existe dentro dele uma vocação e uma vontade imensa de adorar algo, alguém ou alguma coisa. O ser humano tem uma tendência muito forte a adorar. Não pensem os senhores que o ateu não acredita em Deus. Na verdade, o ateu tem vontade, necessidade de acreditar. Ele só não consegue ver um meio para isso. Ele só não consegue encontrar uma vertente dentro dele, seja pela sua intelectualidade, seja pela sua dificuldade como ser humano carnal. Mas um ateu, ele gostaria de ser combatido. Todo ateu gostaria de ser provado para ele que Deus existe. Isso significa que até o ateu tem vontade de adorar alguma coisa. Ele só não acredita nisso. Ele só não encontrou alguém que o convencesse disso. É diferente. Então nós entendemos que o corpo, que eu não sou o corpo, eu tenho, volta para a terra. Após isso, eu morro. O Espírito que é de Deus, que está em mim, ele volta para... Então eu não sou o corpo e eu não sou o Espírito, porque o Espírito é... Agora tem uma coisa que sobra das três. Qual é a única coisa que sobra? Qual é a única coisa que sobra? Então sabe o que você é? Você é a sua alma. Você é a sua alma. Eu não posso falar sem primeiro fazer você descobrir quem você é. Ou pelo menos você entender quem você é para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e para você mesmo. Você é a alma, meu irmão. Um ser humano pode estar vegetando numa cama, mas nada disso o impedirá de alcançar os céus.
Sabe por quê? Porque se a alma dele descobriu quem é Deus, a alma dele descobriu o caminho da salvação. O corpo pode não prestar para mais nada. O espírito ainda está ali, porque ainda bate um coração e ainda um batimento cerebral. Mas o que vai ditar a vida eterna do ser humano não é nem o corpo e nem o espírito, porque o espírito não pertence a você, o espírito pertence a Deus, é a alma. Tem muitas pessoas que dizem assim: ele está em coma, mas vai que ele está te ouvindo. E tem pessoas que já conseguiram falar de Jesus para pessoas que estavam em coma, e quando se foi pregado para esta pessoa, existia algo dentro dela, seja um milagre ou não estou aqui para tentar dizer ou tentar adivinhar, mas eu sei que aconteceu um milagre. Existem pessoas que dão testemunho de que a pessoa estava em coma profundo e ela começou a falar de Jesus. Essa pessoa não tinha uma vida em Jesus, e ela começou a confessar a Jesus, falar do amor de Cristo, e ela começa a perguntar: você gostaria de entregar a sua alma? Não é o corpo, é a alma. O que acontece hoje dentro da igreja, a pastora Célia e os demais irmãos, é que as pessoas entregam o corpo e esquecem de entregar a alma. Deixam de fumar, deixam de beber, deixam de falar alguns palavrões, porém a sua alma ainda não pertence ao Senhor. Deixam de ter alguns costumes da carne, mas Deus está interessado que você deixe os costumes da carne, mas que viva em espírito. E não dá para viver em espírito pelo corpo, só dá para viver em espírito através da... Meu Deus, que palavra forte! Quem sabe o que eu estou lhe falando, você nunca ouviu desta forma. Mas entenda que se você tiver e der total atenção, você sairá daqui hoje com outro pensamento, com outra ideia de quem é você. E a pessoa, no afã da pregação da palavra, feliz é aquele que acredita que até o último instante na vida de um ser humano é capaz de haver um milagre da salvação. E ali é pregado o evangelho. Quantas pessoas dão testemunho? Olha, quando eu perguntei se ele queria aceitar o Senhor Jesus Cristo, ele tirou força da alma, ele tirou uma força que médico nenhum responde, médico nenhum consegue registrar isso em nenhum aparelho humano eletrônico. E alguns dão testemunho que aquela pessoa apertou a mão de quem estava falando e dizendo: eu estou aceitando o Senhor Jesus. Outros têm um testemunho que quando está falando de Jesus, as lágrimas rolam do seu rosto. Meu irmão, quem está em coma é incapaz de esboçar qualquer sentimento. Esse sentimento não sai do corpo, esse sentimento saiu da alma, e a alma é obrigada a fazer com que o corpo respeite o seu sentimento. Meu Deus, se você entender isso hoje na sua vida, eu quero te dizer que o teu corpo pode estar doente, mas se a sua alma estiver bem, se a tua alma estiver forte, você resistirá o seu corpo por causa da sua alma. Exemplo, o corpo da pastora Célia estava mal, mas a sua alma estava bem, e ela disse para Deus e para ela: eu posso não pregar, mas não deixarei de adorar, não deixarei de vir à casa de Deus, não deixarei de entrar no Santo dos Santos, não deixarei de glorificar o nome do eterno e maravilhoso Deus. Sabe o que isso significa? Não significa que você é macho, que você é muito forte e que você é super poderoso ou super poderosa. Isso significa que a tua alma disse para o teu corpo: corpo, você não sou eu sou esta alma. Você pode estar ruim, mas a minha alma está bem, e a minha alma está dizendo: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Será que tem almas que querem adorar? Meu Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor.
Quem está recebendo isso aí na alma? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que você sente que foi ferido, se você é no mínimo inteligente, você sabe que o ferimento, por mais que atinja a sua pele, na verdade fala com a tua alma. É a tua alma que se entristece, é a sua alma que se sente incapaz. Às vezes você acha que está chorando porque tem uma dor muito grande no seu corpo, mas na verdade é a sua alma que está sentindo a pressão daquele ferimento. É a sua alma que está registrando tudo isso. E quando eu olho para isso, eu preciso dizer a Deus quem eu sou. É por isso que a Bíblia diz, olha só, a Bíblia ela é linda, meus irmãos. A Bíblia ela é perfeita e agradável para aquele que crê e acredita nela. A Bíblia diz que toda alma que pecar, então o que é que vai morrer? A alma. O espírito não morre. A carne, ela não morre, porque este morrer está no sentido espiritual. Porque a alma, o espírito não morre porque pertence a Deus, e Deus é eterno e vive na eternidade. E o espírito está na eternidade. Quando ele diz que toda alma que pecar, a alma que peca, peca na terra, peca diante de situações humanas. Então toda alma que pecar, ela peca, ela morre de forma espiritual. E só tem uma forma de morrer espiritual, é tendo um decreto para o inferno, ou para a vida de tribulação. Então toda alma que pecar, essa morrerá. Então o que vai ditar, o que vai conduzir e o que vai para a eternidade, a única coisa que está em jogo e de mais importante na sua vida, meu querido, é a alma. O diabo ele não briga pelo teu corpo. O diabo ele não briga pelo espírito. Ele briga por causa da sua alma. O que incomoda Satanás é a tua alma. O que incomoda o teu adversário é a sua alma. O que ele requer é a alma, porque ele sabe que a alma é a única que será direcionada para ele. O corpo não vai para o diabo. Ei, no inferno não vai ter corpo, porque a Bíblia está me dizendo que o corpo vai voltar para o... Então no inferno não vai ter corpo. O diabo sabe que também não vai ter espírito, porque o espírito pertence a... E se pertence a Deus, também não vai para o inferno. Então qual é a única coisa que vai sofrer condenação? A alma. Agora é evidente que se eu trato o meu corpo de forma pecaminosa, isso é símbolo natural de que minha alma está pecando. Deu para entender? Porque tem muitos que podem usar o que eu acabei de dizer, então eu não preciso cuidar do meu corpo, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Não, Nanina, não. Porque o seu corpo é o reflexo da sua alma. O seu corpo representa o que sua alma diz que você é. Salve casos como este que eu citei, que você luta contra a sua carne, contra o pecado original que está na sua carne. Mas se você não honra a Deus, é evidente que o seu corpo vai desonrar a Deus pelas atitudes. Se você não honra a Deus com os seus atos humanos, é impossível você honrar a Deus de forma espiritual. Quem entendeu isso? Se o teu proceder com a sua carne não é condizente com o que Deus gostaria, isso é sinal que a sua alma também já não tem mais temor ao Senhor. E se não tem mais temor ao Senhor, isso significa que você também já não é mais espiritual. Amém? Então eu estou aqui mostrando os dois lados da moeda.
Estou deixando claro. Então, quando eu olho para a minha alma, eu tenho que fazer com que o meu corpo seja o reflexo da minha alma. Quando é impossível por uma questão da vida natural, então o que vai prevalecer não é o corpo, mas a minha alma. Exemplo, se eu encontro alguém viciado, e este alguém está num processo de retirada das drogas, seja do álcool, da bebida, do cigarro, ou qualquer outro tipo de droga, e ele quer se livrar disso, ele quer se livrar, vou repetir, ele quer se livrar, ele não aceita, ele não quer, ele não se acomodou com o fato, ele não está deixando o barco rolar, ele está lutando contra, mas existe algo inserido no corpo que vai além da sua vontade. Quando ele está diante desse fato, mas se a alma dele é uma alma adoradora, então o que vai valer neste momento é a vontade que este ser tem de se libertar das drogas, se libertar do álcool, se libertar de tudo aquilo que o impede de uma excelência ainda maior. Mas Deus, através da sua onisciência, Ele olha para dentro deste ser e observa e vê nele, se o que há nele há uma vontade absoluta de largar tudo, ou se há uma vontade momentânea, ou se ele se conformou conforme ele está. Então o que vai valer é o que a alma está dizendo para Deus, se o corpo não corresponder com o seu sentimento. Amém, meu irmão? Muitas vezes você não vai conseguir parar de chorar, porque a dor é imensa. Muitas vezes você não vai parar de sentir uma dor profunda na sua alma, porém o seu corpo reflete a dor de um mal maior, mas a sua alma está pedindo recuperação através do Espírito de Deus. Amém? Quantos estão captando o que o Senhor está falando aqui hoje? É muito profundo isto. Porque quando eu entendo quem eu sou, eu vou começar a valorizar de verdade quem eu preciso valorizar. Porque na verdade somos seres humanos que maltratamos o que mais deveríamos amar. Somos seres humanos que maltratamos quem mais deveríamos amar. Nós às vezes cuidamos do corpo, cuidamos até daquela parte espiritual que depende só de Deus. Como assim, apóstolo? Vou te explicar. Sabe aqueles seres que estão dentro da igreja, dentro desta ou de qualquer igreja, que quando eles sentem a ação de Deus, a ação de Deus. Se a ação é de Deus, o homem não tem nada a ver com isso. Amém? Entenda, e você vai entender por que eu falei isso. Deus manifesta o poder dele, a glória dele, a unção dele, por causa, quem sabe, de alguém, por causa do líder, ou por causa do mover que ele quer fazer naquela noite. Então, a manifestação de Deus é anunciada sobre os filhos de Deus. Amém? Pois bem, então naquele momento, naquela noite, naquele instante, eu ou você sentimos esta unção, sentimos esse reverberar de Deus, sentimos esta graça do Espírito Santo, então falamos em línguas, então até profetizamos, somos usados com palavras de unção, profetizamos palavras proféticas e elas acontecem, profetizamos uma oração de cura, a cura acontece, o milagre acontece, mas acontece porque a ação é de e não é do homem, a ação é de Deus. Então quando Deus se manifesta, um milagre acontece. Quando Deus se manifesta, algo diferente tem que acontecer. Amém? Porém, entretanto, contudo, muitos desses seres que tipificamente dizem estar ou ser espirituais,
eles em sua alma estão feridos, estão magoados, estão arrasados, estão acabados por dentro. Porque quando o culto acaba, quando o mover cessa, naquele momento ele vai para a sua casa, ele vai para o seu dia normal, porque a vida dele é normal, é natural, ele não é um ser espiritual, ele é um ser humano que vive a ação de Deus. Até aqui todos entenderam? Então este ser humano que vive a ação de Deus, se ele não estiver com a alma bem, não adianta ele ser usado por Deus para gerar milagres extraordinários. Porque o maior milagre extraordinário não é ver um paralítico levantar da cadeira de roda, não é um cego enxergar ou um mudo falar. O maior milagre extraordinário é ele ser usado para tudo isso, mas quando acaba o mover de Deus, ele continua de pé, continua alegre, continua feliz e reconhecendo que só o Senhor é Deus na vida dele, independente das angústias e das provas que ele passe. Isso sim é um milagre sobrenatural. Quer viver milagre? Viva debaixo das potentes mãos do Senhor, porque é Ele que vai te embalar, é Ele que vai te abraçar, é Ele que vai te pegar, nem que te pegue pelo cangote. Tem hora que quando você quer pegar o seu filho que é pequenininho e que ele dá aquelas escapulidas e você, fulano, Joãozinho, Manelzinho, Joaninha, oh, Gabizinha, Yurizinha, ele com aquele jeitinho de criança, dá aquelas escapulidas, é mais rápido, as perninhas pequenininhas, mas corre com a beleza. De vez em quando a gente é assim na presença de Deus. E Deus está de lá, fulano, cicrano, e você com essas perninhas querendo fugir. Ah é? Deixa você comigo. Deus vem com as mãos dele poderosas e vai no teu cangote, pá! Pega você, nem que seja pela gola da camisa. Eu não sei, eu já fui muito pego pela gola. Tentei fugir, minha mãe, ei mamãe, aquela mãozinha pequenininha, mas aquilo parecia uma mão elástica. Aquela mão me alcançava, quando eu pensava que eu ia fugir, eu já estava na mão dela, aquela uau, venha! Deus nessa noite tem que pegar você pelo cangote e trazer para perto dele, é isso que ele está fazendo. Quem está entendendo isso aqui? Tem hora que Deus faz assim. Deus quando te ama demais, diga assim, Deus quando me ama demais, Ele me pega até pelo cangote. É aquele momento que você quer fugir. Eu te amo demais, vai fugir não, vem cá. Venha. Mas Ele fala para a tua alma. Você já viu que Deus não conversa com o Espírito, Ele conversa com a tua alma? Quando você diz que ouviu Deus, o que é que... Quando você ouve Deus, se alguém já teve essa experiência, quando você ouve Deus, você não ouve... Olhe, reflita comigo e bote sua cabecinha para pensar. Você pode até estar falando em mistério. 1, 2, 3, ripa lá para trás, tuba bala house. Siri que canta, Siri que louva. E você está lá no mistério do Jasper, do Changeman. Uau! Mas quando termina, você senta, você baixa a sua cabeça, começa a chorar, se alegrar no Senhor. E você começa a ver toda a sua tribulação que estava dentro sumir. Você vem leve, livre e solto, porque você sentiu que o Espírito de Deus falou com a sua alma. Porque o que estava perturbado não era o Espírito, era a alma. A alma estava perturbada. A alma precisava ouvir a voz do Espírito. Imagina o Espírito falando com o próprio Espírito. Não vai combinar. É só parar para pensar. O Espírito diz, a Bíblia diz que o Espírito, ele pega a sua dor com gemidos inexprimíveis. O que é que está gemendo? O que é que está gemendo? A alma. A alma geme e ele pega o gemer da alma com gemidos inexprimíveis, leva até a Deus.
A função do Espírito que está em você é pegar a dor da tua alma que está gemendo. A Bíblia diz que o ser humano, a alma do ser humano geme como dores de parto. Não sou eu, é a Bíblia. Eu estou falando de Bíblia. A alma do ser humano geme como dor de parto, buscando uma resposta, buscando uma solução, buscando algo sobrenatural. Nessa noite o Espírito de Deus está indo na tua alma que está gemendo, e com gemidos inexprimíveis Ele vai levar ao Pai a tua vontade, o teu desejo, a tua guerra espiritual, as tuas tristezas, as tuas angústias. Eu sinto-se como se Deus estivesse indo na tua alma, segurando com força e dizendo: Pai, ouça a alma deste teu servo, ouça a alma desta tua serva. Aleluia. Labachumanai de carabanduris. É por isso que a Bíblia é linda. A gente até fala em mistério, mas a Bíblia também diz que quem fala em mistério não fala para o outro. Eu, quando falo em mistério no contexto bíblico, eu não falo para que a pastora Célia me ouça, para que a irmã Maria do Carmo sinta que eu estou cheio de poder, cheio da glória e cheio da manifestação. Quando eu falo em mistério com Deus, eu estou falando para a minha própria edificação, para a minha própria edificação, para meu próprio alento com Deus. Porque quando eu estou falando em mistério, na verdade, eu estou sentindo dentro de mim um reboliço espiritual, um reverberar de Deus tão profundo, que a minha alma está em ebulição espiritual. E nesta ebulição, a minha alma começa a ser tratada, começa a sentir o gosto de Deus, o amor de Deus, as mãos de Deus. Há um tratamento de Deus. Você não fala em línguas para o outro, você fala línguas para si mesmo, porque você vai se edificar. E o que é que edificar dentro de você, a não ser a sua própria alma? A sua alma precisa começar a ganhar o valor que você às vezes não dá. Quantas vezes você permite as pessoas ferirem a tua alma? Quantas vezes você deixa entrar na tua alma? Tem gente aqui, você vai me desculpar, mas tem gente aqui que está me ouvindo ao vivo e a cores, e pode servir para quem estiver na internet, mas digo isso por revelação. Tem gente aqui que tem a porta da alma aberta para qualquer um entrar. É por isso que tem gente que entra por caminhos tortuosos, porque a porta da sua alma está aberta. Ei, meu irmão, a minha alma, ela tem uma porta, ela tem uma tranca e ela tem uma chave. Essa chave está na minha mão e diante do Deus que eu sirvo. Eu quero dizer que não adianta você pedir a Deus, não, tá bom? Eu vou já alertar o teu coração. Pare com esta conversa fiada de começar a dizer a Deus: não deixa que o inimigo entre na minha alma, não deixa que o inimigo faça bagunça na minha alma. Então vamos parar de orar errado e vamos orar certo. Começa a falar: Deus, me ensina como eu vou trancar a porta da minha alma. Me entregue uma palavra para que eu deixe a porta da minha alma fechada para demônios, para principados e potestades. Mas me ensina a abrir a porta para o teu poder, para a tua glória e para a tua manifestação. Tem gente pedindo a Deus para Deus fechar a alma. Para com isso. É você que tem que aprender. Porque se você não aprender, não vai existir salvação. Porque a salvação é consciente. Diga comigo: a salvação é consciente. Não é Deus que vai te salvar, é você que vai pensar, e no seu pensamento você dirá: Senhor, eu necessito ser salvo por ti, porque o Senhor já enviou o seu único e verdadeiro Filho para morrer por mim na cruz do Calvário, e por mim ele derramou o seu sangue precioso, e ali 3 dias ele ficou morto, mas ao 3º dia ressuscitou. E por lembrar dessa história, eu lhe digo: meu Senhor, salva minha alma. Meu Deus, a salvação é consciente. Ninguém recebe salvação no mistério. Ninguém recebe salvação. Eu quero ver quem é que recebe salvação nos mistérios. Você já viu alguém ser salvo nos mistérios? Eu quero ver.
eu não vi. Até hoje eu não vi ninguém ser salvo nos mistérios. Ele pode saltar, pular, mas de alguma forma ele está buscando a salvação. Agora, a salvação chegar porque alguém está nos mistérios, a salvação vem pela consciência, pela vontade que você tem de buscar o seu Senhor. É por isso que o ser humano precisa confessar a Deus. Deu para entender a importância do porquê eu confessar? Por que eu tenho que me batizar? É porque você precisa confessar. Por que você precisa descer as águas? É porque você precisa confessar. O que é confessar? É o desígnio da sua alma que lhe diz com total certeza de que você crê que o Senhor é o único e poderoso Deus e que você não tem dúvida de que Ele é o seu Senhor. Então isto é uma atitude de consciência. E a humanidade e o espírito das trevas e o espírito de Deus precisam ver você consciente decretar a sua vontade de ser salvo. A partir daí, são os seus atos que vão determinar a sua salvação. E o ato de ser salvo não é a roupa que eu visto. Veja, lembra que eu disse que você e eu não somos a roupa? Nós temos, mas nós não somos. Tem muita gente que vai botar roupa comprida, saia comprida, mas a sua alma está curtinha. A sua alma está nua, a sua alma faz vergonha, a sua alma não tem nada de Deus. Quantas pessoas entram na igreja e elas são a imagem da tribulação, a imagem do refletir do adversário, roupa até o pé, mas uma alma rancorosa, uma alma que não consegue gerar perdão, uma alma que não consegue sentir o Espírito de Deus na sua totalidade. Então não adianta se vestir até o pé, e não adianta promover uma Bíblia de 1 metro quadrado debaixo do braço. Nada disso vai resultar salvação. A salvação é por todos os atos que eu tenho em minha alma, em minha consciência, porque a alma é a consciência, e Deus salva pela consciência que nós temos no Senhor Jesus. Quem está aprendendo isso aqui hoje? Eu quero finalizar porque o tempo já não me permite. Eu só dei hoje a introdução do que o Senhor vai falar ao teu coração. Eu não consegui nem entrar onde eu queria, mas ainda bem que quem tem que entrar é a palavra do Espírito do Pai. Então escute. Hoje, a partir de agora, comece a olhar para a tua alma como a única coisa que realmente importa para você. Não permita que pessoas tenham livre acesso à tua alma. E o pior de tudo, você que me ouve aqui ou fora daqui, às vezes um ser mau tem acesso à tua alma. Às vezes um ser contendeiro tem acesso à tua alma. Mas quando vem uma palavra dos céus, a alma está fechada, a alma está presa. Por quê? Porque o contendeiro veio e fechou a porta. É como se ele entrasse e por dentro fechasse a porta, para que Deus não entrasse e animasse ou reanimasse você. O adversário, ele é mestre de tentar fazer barreiras para que o Espírito de Deus não entre, mas ninguém e nem a porta do inferno vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Hoje eu te convoco, se você quer ser feliz, eu te convoco hoje a olhar para a tua alma e ter a posse da chave da tua alma, ou ter a mão na maçaneta. Ei, na tua casa só entra quem você quer, sim ou não? Você pode até ser educado com alguém que está do lado de fora e dizer sim, muito obrigado, olha, mas para mim não interessa, para mim não é legal, eu não estou a fim de comprar isso, olha, mas muito obrigado, que Deus te abençoe, e você despede da porta. Você é educado e despede da porta. Você não deixa a pessoa entrar. Veio os testemunhos de Jeová, você atende, né? Mas você despede da porta, você não deixa entrar. Vem um vendedor enjoado, chato, você despede da porta, não deixa entrar. Por quê? Porque você tem o controle da chave.
Você tem um controle da maçaneta da tua casa. Você tem um controle sobre aquele que entra e sai da tua casa. Ei, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Muitas vezes temos o controle de coisas materiais que não vão representar muito. Esquecemos que temos que ter, na verdade, é o controle das coisas espirituais. Essas sim são muito importantes. Não permitimos qualquer um entrar dentro da nossa casa. Não permitimos qualquer um jantar conosco, almoçar conosco, tomar café conosco. Com tosse ou sem tosse eu vou continuar falando, não adianta não. Não permitimos. Por quê? Não é interessante para mim. Eu não quero que esta pessoa esteja aqui. Eu não quero que isto entre na minha casa, porque a minha casa é meu lar, é meu refúgio, é meu porto seguro. Então deixa eu te dizer, se a tua casa é o teu lar, é o teu refúgio, é o teu porto seguro, então bota uma coisa dentro do seu ser, que é a tua alma, que hoje a tua alma é o teu porto seguro, a tua alma é o refúgio que você tem no Senhor Jesus, a tua alma é o teu lar doce lar, porque se a tua alma não prestar, nem você quer viver dentro de você. Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas se suicidam? Porque a alma dele não está mais aguentando viver no mesmo lugar daquele corpo. Está dando para entender o que é que eu desenhe? A pessoa não consegue mais conviver consigo. Só me resta uma alternativa: colocar um revólver e me dar um tiro, morrer. Por quê? Porque a alma já não é mais um lugar seguro. A alma não é um porto seguro. A alma não é um lar docilar, porque ele olha para dentro de si e não vê mais sentido de viver. Quando a gente perder o gosto de viver na nossa casa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou é um demônio muito sério que está ali, ou somos nós que precisamos mudar as nossas atitudes para que aquele lar volte a ser um lar honrado e abençoado. Você tem a chave da sua casa, então eu te convido a ter a chave da tua alma. Tem gente que está dando a sua chave para qualquer um. Tem gente que dá a chave da sua casa para qualquer um. Tem gente que deixa a porta aberta para qualquer um entrar. É como se dissesse assim: pode ir lá em casa, mas como é que eu vou entrar lá? Não tem ninguém. Não, a porta vive aberta, escancarada, pode ir, está tranquilo. A porta da minha alma não está aberta para qualquer um, não. A porta da minha alma não é qualquer um que entra e sai sem a minha autorização. A porta da minha e da sua alma tem que ter autorização, tem que ter convicção. Eu tenho que saber quem sou eu. E quando eu descubro quem sou eu começo a limitar aqueles que têm poder para entrar e sair da minha vida. Meu Deus! Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas mulheres e homens maduros sofrem nas suas andanças emocionais, não conseguem ter paz dentro de qualquer área. Sabe por quê? Porque todo mundo já bagunçou o coreto. É menina se matando por causa de um meia mané que não merece o respeito. É menino perdendo o estímulo de estudar porque encontrou umazinha, que a umazinha olhou para a cara dele e cuspiu. É porque alguém bloqueou no Facebook. Eu vou morrer. Morre sozinho, né? Que isso? É porque alguém não fala mais comigo. Se alguém não fala comigo, eu quero saber de uma coisa: será que eu ainda estou falando comigo? Será que ainda eu converso comigo? Porque tem muita gente, Jesus, eu vou falar. Tem muita gente que já não fala nem mais consigo. São as pessoas que falam no lugar dela. A vida dela é ditada pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam e pelo que os outros mandam ela fazer. Ela mesma não tem mais vida. A alma dela já não está mais nela. A alma dela está na mão dos outros. Quem dera que nós colocássemos, todos nós, a nossa alma na mão de Deus. Seria bom demais. O problema é que muitas vezes a nossa alma, que é o mais importante, está na mão dos outros. Todo mundo manda, todo mundo bagunça, todo mundo pisa, todo mundo esculhamba o negócio. Não. A partir de hoje começa a amar a tua alma, valorizar a tua alma, começa a respeitar a tua alma, comece a não deixar que qualquer um tenha acesso sobre a tua alma. Meu Deus!
Hoje Deus está te fazendo pensar, porque a tua alma só vai pertencer a Deus. Escute isso aqui. A tua alma só vai pertencer a Deus se você direcioná-la para o Pai. Porque caso contrário, enquanto vivo você está, a sua alma está sob controle das tuas emoções. Meu Deus. A tua alma está sob o controle das suas emoções. Comece hoje a ver que tipo de emoção você tem. Que tipo de sentimento está em você. Quantos sentimentos, oh Jesus, cala minha boca. Quantas pessoas estão vivendo depressões, mas não porque ela tem um problema psicológico, mas é porque a sua alma está perdida. Depressão é um sentimento que o ser humano tem de que, primeiro, ele não vale nada. Segundo, ele está perdido em si mesmo. E terceiro, é quando ele não encontra sentido para viver. Muitos vivem uma vida extremamente angustiante. Por quê? Porque ele não consegue encontrar sentido em si mesmo. Então tudo que acontece na vida dele só serve para maltratá-lo. Ele não consegue encontrar resposta para nada. Ele não consegue olhar para si e dizer, calma aí, isso aqui tem que ter algum propósito. Tem gente que para viver, salve alguns casos, tem gente que para viver só vive à base de medicamento. Se não for o remédio, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem uma vida zen. Ele depende de medicamento. Eu estou dizendo, salve alguns casos que dependem porque a sua estrutura social, psicológica foi abalada pela sua biologia. Mas nem todo que sofre de depressão porque tem problema de mente, psicológico. Muitos sofrem porque não aprenderam a doutrinar o seu próprio eu. São facilmente manipulados. São pessoas manipuláveis. Eu quero te dizer que nem Deus te manipula. Só quem manipula é o Satanás. Quem manipula é o diabo. Quem gosta de manipular são os asseclas do adversário. Deus não te manipula. Sabe o que Deus faz? Deus faz o que Ele está fazendo aqui hoje. Ele está usando um servo dele para te mostrar o caminho. Ele faz o servo dele te dar o caminho das pedras. Ele não diz para você, ele não te manipula, ele apenas te mostra o caminho. E você tem que ser inteligente o suficiente para entrar neste caminho e olhar o Senhor como Ele realmente é. Meu Deus, o diabo manipula a sua mente. Quantas pessoas dão mais ouvidos à manipulação de algo que o diabo fala do que o que Deus já decretou? Ei, meu irmão, nessa noite, se tem algo que aconteceu, que o diabo está irritado, é que hoje o Espírito do Pai está entrando dentro da tua alma através da sua consciência. O diabo não gostaria, o diabo jamais gostaria de ver alguém com a sua mente aberta para essa verdade. Pode ter certeza disso. Quem sou eu para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e para mim mesmo? Hoje é noite de você, nesta caminhada, refletir ao longo desta palavra o que o Senhor falará contigo neste lugar. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante do Teu Espírito, Senhor, diante do Teu ser precioso e maravilhoso, nós entregamos a Ti agora, meu Deus, as nossas almas, porque ela foi alimentada pela Tua palavra, ela foi alimentada pela Tua revelação, e nós sairemos daqui hoje, Senhor, cuidando da nossa alma,
respeitando a nossa alma, respeitando até os nossos limites. Porque quando não respeitamos o nosso limite, a nossa alma perde sentido. E que o Senhor venha entrar quando chegar o meu limite, quando chegar o limite deste irmão, que o Senhor venha agir, e aí sim, Senhor, nós vamos depender do Teu milagre, da Tua ação, do Teu Espírito dentro da nossa alma. Que nesta noite especial e memorável, que a nossa alma seja preenchida com o Teu ser, com a Tua verdade e com a Tua sinceridade, meu Deus. Que hoje o Senhor penetre, ó Pai, dentro de nós, por aquilo que entendemos, por aquilo que vivemos em Teu reino e em Tua manifestação, Senhor. Quebra agora toda alma ferida, toda alma machucada. Pai, cura, sara, restaura, meu Senhor. E, meu Deus, faça uma grande obra sobre estas vidas aqui hoje neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gere o milagre da cura sobre cada alma aqui hoje. Porque se cada um entendeu, tem pessoas pedindo cura, restauração, e vai trabalhar em favor da sua alma. Porque a alma que pecar, essa sim morrerá. Porque a condenação não será exercida no corpo, não será exercida no espírito, mas será exercida sobre a alma. Porque nós representamos as obras que uma alma faz. A nossa fé é mediante o que a nossa alma reproduz. Por isso, te louvo, te engrandeço neste lugar. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir a Deus com a tua alma. Aleluia. Glória.